Os valores do reino de Deus, a bondade de Deus em nos atender. Vamos orar. Pai, obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou, Senhor. Que nós possamos ir em frente, Deus, pela fé em Cristo Jesus. Abençoa o meu irmão, a minha irmã, meu amigo, a minha amiga, para que nós possamos entender qual é a Tua vontade para nós, em nome de Jesus. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque é a lei e os profetas. A introdução. Antes de qualquer coisa, eu quero pedir perdão para você que tem me assistido, tem me acompanhado. Na semana passada eu não tive condições de gravar a aula, eu até tentei gravar, mas a minha voz estava falhando muito por causa de uma sinusite. E eu estou melhorando, graças a Deus estou me recuperando, a voz está um pouquinho falha ainda, mas vamos continuar, vamos fazer aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer, para que você possa receber mesmo o ensinamento, receber a ministração da palavra de Deus. Jesus está ensinando o povo sobre o relacionamento entre pai e filho. É a bondade de Deus. O nosso pai terreno, o nosso pai físico é semelhante ao nosso pai espiritual. Só que o nosso pai espiritual, ele está superior ao nosso pai físico. Ou seja, o nosso pai espiritual, ele é perfeito, ele te ama. Então, se o pai natural faz coisas boas, quanto mais o pai celeste. Jesus está dizendo, ensinando isso para o povo, ali sentado com eles, para que eles pudessem praticar essas coisas. Deus é um pai amoroso que concede aos seus filhos aquilo que é essencial para a sua subsistência. Bondade é essa revelada a nós pelo sacrifício de Cristo no Calvário. Se você crê, amém. Se você não crê, ore a Deus para que você passe a crer nesse sacrifício e esse sacrifício seja vivo em você. Amém? Quando buscamos o Pai em oração, Ele nos atende, ajuda e socorre pela sua bondade. Somos instados a entrar pela porta estreita e estar cuidadosos a respeito dos falsos profetas. Ou seja, Jesus está mandando a gente observar, fugir dos falsos profetas, entrar pela porta estreita. Olha o que a palavra de Deus diz. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus estava usando algo natural, algo que as pessoas podiam ver para comparar o bom fruto e o mau fruto. Que tipo de fruto você tem dado? Que tipo de fruto você produz? Isso vai mostrar que tipo de árvore você é. Jesus está comparando para eles ali. Uma figueira não pode dar outro fruto a não ser o figo. A videira não pode dar outro fruto a não ser a uva. Você não pode dar um outro fruto a não ser o fruto de Cristo através de você. Se você tem produzido outros frutos, você precisa ser realmente ou podado ou cortado. Escolha crescer nas mãos daquele que é o verdadeiro agricultor. João 15 fala sobre isso, depois você pode meditar. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Tem videira falsa e tem videira verdadeira. Vamos para o céu mediante a graça de Jesus,
Mas tal verdade não significa que não temos que nos esforçar para chegar ao nosso destino final. Esforçai-vos, entrai pela porta estreita. O reino de Deus é tomado por esforço. Essa é a palavra de Deus para nós. Não é qualquer coisa, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, não é obedecendo de qualquer maneira, não. É cumprindo o chamado de Deus para você, para mim, que nós podemos realmente alcançar a bênção, a graça do Senhor, de morar eternamente com Ele. Atenção, precisamos estar vigilantes em meio às dores, tentações e dificuldades. Existe uma recompensa para nós. Um dia estaremos junto com o Pai. O caminho que conduz ao céu é somente um. Qual? Jesus Cristo. Ele é o único caminho, a única verdade, e sem Ele estamos perdidos. Não há vida sem Cristo. Não busquemos atalhos. Tem uma música do PG que diz assim, olha, não quero ir por atalhos, eu quero alcançar o teu coração. Nós precisamos fazer isso, sabe? Porque a nossa vida nos oferece muitos atalhos, muitas coisas que podem encurtar o caminho. Não, o caminho de Cristo não foi encurtado. Antes, Ele sofreu na cruz, Ele padeceu por nós. O sacrifício dele precisa ser verdade para você, para mim hoje. O Senhor é bom e aqueles que têm uma vida de comunhão com Ele e procuram viver cheios do Espírito Santo, examinando a palavra, não serão jamais enganados pelos falsos profetas. O que te livra do falso profeta é o conhecimento da Escritura. Mas para que ler a Escritura? As pessoas hoje têm preocupadas em ler a Escritura, né? Elas têm aplicativo, elas vão para a igreja, elas não precisam nem levar a Bíblia mais. Para que ler a Bíblia? A Bíblia é um livro de fantasias, amados, não é. Eu te digo, a Bíblia é a verdade de Deus escrita para nós. E talvez você seja a única Bíblia que as pessoas conhecem. Se a sua anda fechada, ore a Deus, peça misericórdia de Deus para que você abra a sua Bíblia. Leia o livro de Juízes, leia o livro de Romanos, leia o livro de Gênesis, leia o livro de Apocalipse, leia o livro. Busque conhecer a palavra, busque ler a Bíblia. As pessoas acham que não precisam ler a palavra de Deus, mas nós precisamos sim. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que Deus instruiu Josué, amados? Não te afastes do livro dessa lei. Eram dois líderes diferentes. Eu tenho lido sobre Josué, eu tenho lido sobre o livro de Juízes, Gênesis. Dois líderes diferentes. Moisés, um líder gracioso, um líder que aprendeu a graça do Senhor. E Josué, um líder efetivo, um líder que levou o povo à conquista da terra de Canaã, mas através de muita luta, muita batalha, porque o Senhor ia à frente dele. Assim como eu fui com Moisés, Josué, eu vou ser com você. Amados, olha que palavra de Deus para nós. Assim como Deus foi com Moisés, Ele é comigo, é com você. Para que através de mesmo lutas, desafios grandes, a gente possa saber que nós não estamos sozinhos. Por isso essa aula de hoje fala sobre bondade. E nós precisamos dessa bondade de Deus para a gente poder viver uma vida abençoada. A palavra bondade é definida como qualidade ou caráter de bom, boa índole, benevolência, brandura e boa ação. Filosoficamente, a bondade é descrita como sendo o princípio mais elevado do moral. Ao pecar, o homem se tornou um ser desprovido da justiça original, sem estima para as coisas santas relacionadas a Deus, passando a ter a tendência para o mal e para as práticas imorais. O homem, a natureza decaída do homem. Começou lá no jardim. Através daquele pecado, da desobediência, o homem começou a agir com a tendência para o mal. Deus é bom por natureza. Por isso, João disse que Ele é amor e fonte de toda benignidade, de modo que podemos expressar que o real e verdadeiro bem é transcendente e está em Deus. Deus é amor. Como que Deus provou o amor dele? Dando Jesus na cruz do Calvário. Abraão e Isaac. Na hora de sacrificar, Deus diz, chega, basta. E Jesus diz assim no Novo Testamento, Abraão viu o meu dia e exultou, alegrou, regozijou. Que dia é esse? Jesus disse, Moisés falava de mim.
Mas o povo não estava crendo em ninguém, nem em Deus, muito menos em Jesus, e nem no próprio Moisés. O que isso fala com a gente? Que muitas vezes nós temos crido em outra coisa, mas não no sacrifício de Jesus Cristo. Teologicamente, o termo bondade é amplo e envolve santidade, retidão, verdade, amor e benevolência, graça e misericórdia. A bondade é um dos atributos de Deus e não pertence ao homem. Mesmo sendo imperfeitos e falhos, jamais daríamos aos nossos filhos uma pedra. Jesus está falando lá na palavra. A pedra, a cobra, o escorpião, o ovo, o peixe. Está usando coisas que o povo conhecia. Ou uma serpente por peixe. Então, o que o Deus bondoso não fará em nosso favor, segundo a sua perfeita vontade? Quando oramos, damos um salto de fé, confiando em um ser invisível, para atuar em nosso nome no universo visível e imaterial. Ao Deus eterno, invisível, mas real. Paulo fala. Invisível. Todas as nações tinham um Deus visível. O povo de Deus, o povo escolhido, perambulava pelo deserto, peregrinava pelo deserto. Eles não precisavam de uma imagem para saber que Deus estava com eles. É maravilhoso demais isso, saber que Deus se fez, mesmo invisível, presente e visível na vida do povo. Durante o dia, na nuvem, durante a noite, na coluna de fogo. Esse era o Deus que estava com o povo. Que se descesse ali no meio do povo, consumiria pela sua santidade todos aqueles que pecavam, todo aquele povo incrédulo seria consumido. E Deus mandou instituir então o tabernáculo, aonde habitaria a presença dele, a Shekinah do Senhor, para que o povo pudesse tê-lo ao seu lado no deserto. E hoje Deus está comigo, Deus está com você, por causa da misericórdia e da bondade dele. Ao apresentar as figuras da porta e do caminho no Sermão da Montanha, Jesus estava dando ênfase à ação de se iniciar algo novo, uma nova comunhão, uma nova porta de entrada, um novo caminho, algo por onde as pessoas pudessem entrar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, qual era o convite do Senhor irrecusável? Entre por mim, venha a Deus através de mim. E o que as pessoas muitas faziam? Não entendiam, não criam. Até hoje ainda são assim. Creem que tudo que aprenderam às vezes não é necessário pela fé em Jesus Cristo. Jesus estava mostrando que há um único caminho que pode conduzir o pecador à vida eterna com Deus, sem nada de boas obras e atos religiosos. A este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Escolhe o que vocês querem hoje. Lembra que Josué disse? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Moisés tinha colocado o povo diante de dois montes, o Monte Ebal e o Monte Gerizim, um da bênção e da maldição, mandando que o povo escolhesse. O que você escolheu? O que eu escolhi? Vai fazer toda a diferença no caminho que nós vamos trilhar. Neste mundo só há dois caminhos a serem percorridos, o da vida e da morte. Muitos fazem escolhas erradas e escolhem sempre o mais fácil. Não faça isso. Vamos falar um pouquinho sobre os falsos profetas agora. Sejamos vigilantes, além de perigosos e sedutores, são lobos disfarçados de ovelhas e sabemos que o lobo devora as suas presas. Boa oratória, palavras bonitas, facilidades, promessas, Antigo e Novo Testamento fala sobre isso. Desde antigamente até os nossos dias, eles estão por aí. Cuidado, para que você não seja enganado por aqueles que têm se disfarçado de facilitadores da vida, através de ser um pastor, ser um líder, ser um coach, ser algo que realmente atrai as pessoas. Cuidado, para que você não seja enganado por falsos profetas, por lobos que vão no final te devorar. Por onde você tem andado? Quais têm sido as suas escolhas? Qual tem sido o seu caminho? Olha o Fique de Olho de hoje, o que ele traz para nós. Vamos observar o nosso comportamento no dia a dia e perceber os caminhos que temos tomado, as escolhas, as portas, os frutos que temos oferecido aos que estão ao nosso redor. Observe isso. Observe que tipo de árvore você é.
se as pessoas podem chegar perto de você e tirar de você um fruto saboroso, um fruto bonito, um fruto agradável, um fruto que esteja realmente gostoso depois que elas provarem. Um fruto que revele a elas um Cristo vivo, um Cristo ressurreto, um Cristo amoroso, perdoador, sem cobrar, sem trazer peso sobre as pessoas. Invista na vida delas. Dê a elas do fruto da melhor árvore que você pode ser para alguém, Cristo Jesus. Olha a conclusão. A Bíblia revela que Deus é bom e que Ele partilha da sua benignidade com suas criaturas, cuidando delas, quer sejam boas, quer sejam más. Não depende da gente, depende dEle. E Ele sempre vai te amar. Eu acho muito engraçado quando você pergunta para alguém assim, você quer aceitar Jesus? E a resposta da pessoa, me perdoe, um cara de pau. Ele fala para a gente assim, não, agora não é a hora, não é o momento, eu não estou preparado. Por que um cara de pau? Porque, pelo amor de Deus, a gente tinha que perguntar a Jesus, Jesus, só quer aceitar esse camarada? E qual seria a resposta de Deus o tempo todo para a gente? Quero, eu amo ele, eu dei meu filho na cruz, Jesus dizendo, eu morri por ele. Essa é a resposta certa. E a pessoa se acha no direito, se acha numa vantagem muito grande de responder para você, não, agora não, aqui não. Meu Deus, como que a gente pode fazer? Nós precisamos realmente pregar o Evangelho, anunciar para as pessoas a bondade de Deus, mas também a severidade dele, porque em Cristo foi julgado o nosso pecado, ele levou sobre ele todo o nosso castigo, porque isso trouxe para nós hoje paz, vida em abundância. Ele não somente providencia as coisas materiais para nós, mas em especial a nossa salvação. A salvação é resultado da graça e do amor do Pai. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6. O que Jesus está dizendo sobre roupa, sobre alimento, sobre vestuário, sobre moradia? Buscar em primeiro lugar o reino, que é mais a sua justiça. Isaías diz que ele não julgaria segundo a vista dos seus olhos. Irmãos, irmãs, queridos e queridas, nós precisamos desfrutar da bondade de Deus. Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.